Pessoal, a gente vai trabalhar a unidade 5, que tem hoje e tem a semana que vem ainda, tá certo? Dá tempo da gente trabalhar em 2 semanas ainda esta unidade 5. A gente vai falar da gestão da produção com a integração com o chão de fábrica, ok? Então isso é muito legal, que tem bastante atividade, e no final a gente aborda, inclusive, sobre gestão da qualidade também, ok? Que é um item importante dentro também da nossa disciplina de chão de fábrica também, ok? E então a gente começa falando de todo o controle eficiente, a gente pretende com isso melhorar a produtividade, e aí para o empresário chegar até a sua melhor lucratividade também, né? E aí tem algumas regras de prioridade, como fazer o famoso PPCP, que eu sempre falo que é o planejamento, a programação e o controle da produção, que acontece no chão de fábrica, ok? E muitas vezes a gente não sabe como priorizar. Então ele vai dar algumas sugestões para a gente poder entender aqui o PEPs, o EPS, que com certeza vocês que são de administração já viram este princípio lá na contabilidade. Geralmente o pessoal do primeiro módulo já trabalha esse conceito também, né? Ok? Mas a gente vai seguir aí também, ok? E verificar como a gente pode priorizar. Então eu vou postar aqui para vocês, deixa eu compartilhar a tela também, ok? Nossa, tem alguma coisa aqui. Tá, vamos lá. É, A qualquer momento, se vocês tiverem alguma dúvida, precisar voltar, precisar explicar melhor, tanto a Natália quanto o Kelvin, fiquem bem à vontade, ok? Tudo bem? Vou compartilhar a tela cheia, que eu acho melhor para a gente trabalhar aqui. Pronto, isso, olha lá, unidade 5. Deixa eu minimizar aqui. Estão visualizando aí, Kelvin, Natália, a unidade 5? Tranquilo, professor. Dá pra ver jogar normal. Então tá bom, legal. Esses dias também o som ficou meio ruim. Se por acaso ficar ruim também, dá um grito aí e a gente reinicia, faz alguma coisa para melhorar. Às vezes é até internet, não sei o que é também, alguma coisa, tá bom? Mas vamos lá, já está gravando e vamos lá, nossa unidade. Então, qual é o conteúdo dessa unidade? A gente fala sobre o famoso PPCP, que é Planejamento, Programação e Controle de Produção, que eu até brinco que eu falo assim, que é uma das atividades mais importantes dentro da produção, que se alguém te convidar para trabalhar no PPCP, você pode ter certeza que daí um ano você já está uma pessoa habilitada para assumir a gerência da produção. Por quê? Alguém que faz o PPCP, ele vai falar muito com o pessoal da área comercial, ele vai falar muito com o pessoal da área de logística e às vezes até falar com o cliente também, tá? Então, eu acho que o PPCP é um planejamento, programação e controle de toda a produção, então a gente vai trabalhar tudo isso lá no chão de fábrica. E aí, em seguida, a gente vai falar sobre o sequenciamento das operações também, que é um item importante. Será que eu devo trabalhar com o primeiro que entra, que é o primeiro que sai? Ou, às vezes, em algum momento, cria-se uma prioridade, que alguém que foi o último que entregou o pedido, mas é o primeiro que precisa sair, eu não posso perder o cliente, e os outros eu vou atender também dentro de um prazo também. Tá? Ou será que eu posso tomar decisão nesse planejamento da produção, lá no meu chão de fábrica, de que eu devo talvez pegar o produto que é mais rápido de produzir, uma velocidade maior, que tem menos tempo, tudo isso? Então a gente vai trabalhar esses quesitos também, ok? E depois a gente vai falar no finalzinho manutenção produtiva total, que vai falar dos tipos de manutenção e a manutenção produtiva total, que envolve inclusive agora as pessoas, fornecedores também, porque a gente quer como um todo. Este princípio partiu lá dos nossos amigos orientais do Japão, e ele veio para cá e a gente usa aqui com bastante intensidade, muito bem também, ok? Adaptado à nossa realidade e à nossa necessidade, ok? Em seguida, eu postei 2 materiais aqui também, que é exatamente sobre o PPCP, tá? E a manutenção produtiva total, material do YouTube, bem rapidinho, depois dê uma olhadinha também, que vai ajudar a gente a refletir e melhorar sobre esse conteúdo também, ok? Bem, qual é o objetivo desta unidade aqui, que é a integração da gestão com o chão de fábrica? Vamos lá, primeiro, perceber e entender os métodos de acompanhamento da produção, bem como toda a integração interdependência de escritórios e também do chão de fábrica. Mas aqui a gente vai trabalhar com muito mais intensidade o chão de fábrica, ok? Vamos lá. O interesse da manutenção produtiva total como uma filosofia gerencial.
Será que as nossas empresas que nós trabalhamos, ou que nós iremos trabalhar, ela trabalha a manutenção produtiva total como uma filosofia gerencial, ou seja, sempre querendo melhorar, né? E o cliente sempre querendo o menor custo também. Será que a gente está nesse caminho e trabalhando isso como uma filosofia gerencial dentro da nossa empresa? É um item importante que a gente vai aprender como trabalhar também aqui, ok? Atuando e respeitando na forma organizacional, no comportamento das pessoas, na forma com que trata os problemas, não só os de manutenção, mas todos os diretamente ligados ao processo produtivo. Então você percebe que a gente trabalha com pessoas, não só com matéria-prima, máquinas e tudo mais, mas também com pessoas. E então faz parte também as pessoas da manutenção produtiva total. E por isso que cada vez mais, né, nós voltamos para os bancos escolares, e se você perceber que o chão de fábrica está cheio de pessoas agora já com graduação, e por que não pós-graduação também, ou seja, cada vez mais pessoas especializadas lá no chão de fábrica para produzir cada vez mais, com maior eficiência e eficácia. Lembra desses dois termos que nós aprendemos lá na teoria geral da administração do primeiro modo, que eu não sei quem trabalhou com vocês, mas ser eficiente e eficaz nada mais é do que, neste caso aqui, produzir aquilo que eu preciso, na quantidade que eu preciso, a maior velocidade e, se possível, ao menor custo possível também. Ok? Então é ser eficiente e eficaz. Ok? Definir o que é e também como pode ser estabelecido o sequenciamento das operações, que é o que eu abordei no comecinho, que eu falei que às vezes você pode pensar em trabalhar como modelo do PEPs e o EPs. Eu acho que vocês já aprenderam que é um princípio da contabilidade. O PEPs é primeiro que entra, primeiro que sai, né? O início das palavras, primeiro que entra, primeiro que sai, e o PEPs. Uma outra situação pode ser o EPs. O que é o EPs? O último que entra é o primeiro que sai, o EPS. Ou talvez você possa outros modelos que a gente vai apresentar aqui também, ok? Que seriam modelos, por exemplo, como eu tenho aquele que eu sei que eu recebi, eu tenho N pedidos aqui para poder produzir, mas eu sei que tem um que, em questão de 30 minutos, ele estará pronto. Então eu agilizo ele, porque eu sei que ele é rápido, libera logo, e eu deixo aqueles com maior tempo depois também, ok? E aí não atrapalho também os outros tão grandes de maior duração, mas eu tiro da frente aqueles que eu sei que eu resolvo rapidinho também. É uma outra maneira. Ninguém está dizendo que é o certo ou errado, está apenas dizendo que existe essa possibilidade e cabe ao gestor de processo da produção tomar a melhor decisão para atender todo mundo de maneira eficiente e eficaz, né, e ao menor custo também, ok? Identificar no que consiste o controle do chão de fábrica também e reconhecer o papel da simulação no contexto do sequenciamento das operações e também no controle do chão de fábrica. Ok? Então, esses são os objetivos. Tá? Bom, e aí a gente começa a trabalhar aqui já o famoso PPCP. Tá lá. Maiores níveis de produtividade, lucratividade e rentabilidade são os objetivos perseguidos por praticamente todas as empresas no cenário organizacional atual. Vocês lembram quando na primeira aula eu falei que o conceito da produção partiu do conceito de administração, que é planejar, organizar, controlar, dirigir de forma ótima. O que é esse ótimo? Maximizando o lucro e ou minimizando os custos, concorda? Então, com isso, o que eu estou fazendo dentro da produção? Eu estou melhorando a minha produtividade e aí eu estou aumentando a minha lucratividade e, logicamente, também a minha rentabilidade. Ok? Então você percebe que o conceito traz tudo que nós precisamos aqui dentro do nosso PPCP, lá no nosso chão de fábrica. Ok? Para que sejam atingidos esses objetivos, trazem consigo outras demandas, como otimização dos recursos e também processo. A gente sabe que a gente utiliza não só matéria-prima, como todos os recursos, desde financeiros, humanos, né, ferramentas e também matéria-prima, e a gente quer otimizar todas essas, né, todos esses recursos que a gente utiliza e os processos, que são as etapas que a gente envolve ali no chão de fábrica também. E o PPCP está lá exatamente, né? O planejamento, a programação, todo o controle dos nossos materiais ali, tá? Diante desse cenário, as empresas devem ser, ao mesmo tempo, eficientes e eficazes. Olha lá a palavrinha que eu já falei agora 3 vezes, olha lá. Eficiente e eficaz, ou seja, produzir aquilo que eu preciso, na quantidade que eu preciso, ao menor custo possível, né? Consumindo o mínimo de recursos na geração de produtos e serviços com máxima qualidade.
Por isso que a gestão da qualidade está intrínseca aqui, nesta unidade aqui também, de integração com a gestão do chão de fábrica também, tá? Cujo valor agregado seja capaz de satisfazer plenamente os clientes. E hoje a gente sabe que cada vez mais o cliente é exigente, ele quer cada vez a um custo menor também. Ok? Então vamos lá. Para tanto, as organizações, as empresas que nós trabalhamos, né, precisam reduzir tempos de processamento, estoques e custos de preparação, enquanto aumentam o índice de utilização de recursos e buscam o cumprimento dos prazos de entrega firmados junto aos clientes. Então, uma vez que a área comercial determinou o prazo de entrega para o cliente, nós, da área de produção, precisamos realmente fazer com que isso aconteça, concorda? Então, eu preciso aproveitar cada vez mais as minhas, todo o meu equipamento, todos os recursos que eu tenho disponível ali para utilizar, e a gente sabe que cada vez mais o processamento, o estoque, o custo, a gente quer reduzir ele. Estoque, principalmente, que eu já falei por mais de uma vez para vocês, que ele custa muito caro, ele representa muito valor nas empresas, e a gente quer cada vez mais a um custo menor e um estoque menor também. Em resumo, a intenção é atender ao maior número de pedidos possíveis, nos menores prazos e utilizando o mínimo de recursos. Que maravilha, muito bonito, mas não é tão fácil colocar isso na prática. Então, cabe ao profissional de PPCP, tentar fazer toda essa, o maior número de pedidos possível, nos menores prazos e utilizando o mínimo de recursos. Que maravilha, mas vamos tentar. Isso requer a produção seja adequadamente programada e controlada em tempo real, sendo lastreada por um processo decisório dinâmico, no qual as melhores escolhas são tomadas no menor tempo. E quem é que toma essas melhores decisões? O gestor de processo produtivo. E muitas vezes ele pode estar lá alocado no PPCP, que é o Planejamento, a Programação e Controle da Produção. Vocês concordam também que hoje, com toda a informática e o sistema de comunicação, a gente pode muito bem agilizar também esse processo decisório? E tomar decisão assim rapidinho também, no menor tempo? Tudo isso facilita a nossa vida também, esse é o objetivo. Ok? Bem, olha lá. Além disso, o constante combate aos desperdícios, olha lá, como ociosidade de máquinas e mão de obra e elevados estoques, leva à adoção de estruturas de produção mais enxutas, no qual as tarefas a serem realizadas podem frequentemente disputar recursos. Este conceito, inclusive, partiu lá dos orientais também, que eles querem cada vez mais ter uma adoção de uma estrutura enxuta. Tanto é que, se você pegar na maioria dos livros, ele vai dizer produção enxuta. O que é a produção enxuta? É o Kanban, é o Just in Time, é a reengenharia, é a gestão da qualidade, ou seja, tudo que estiver envolvido para reduzir tempo, espaço, material, pessoas, dinheiro e assim por diante. Ok? Neste momento, a definição da ordem de atendimento e estabelecimento de prioridades será determinado para o resultado global da empresa como um todo. Tais aspectos, embora sejam planejados antecipadamente, demandam ainda constante monitoria, pois na prática a dinâmica do contexto gera necessidades inesperadas, exigindo a reorganização do sistema em tempo real. Então, por isso que eu falei, hoje com sistemas praticamente automatizados também, ninguém vai ficar fazendo isso na unha, concorda? Então, acho que hoje você consegue tomar as decisões cada vez mais rápido. E quando as coisas acontecem inesperadas, você toma a decisão e muda o seu cenário, e segue em frente e vai continuar sendo produtivo e eficiente. Ok? Então, vocês perceberam que tem muita coisa nessa unidade 5, tá? Olha lá, nessa unidade 5, olha lá, iremos estudar alguns dos meios que permitem lidar com este complexo cenário. Não é tão simples, não é tão fácil. Então, vocês perceberam que o gestor de processo produtivo tem muito o que fazer, concorda? Como o sequenciamento das operações e o controle do chão de fábrica, aos quais a simulação presta importante colaboração. Desempenhados de forma integrada, esses mecanismos cooperam para a adequada condução das operações, tornando as organizações mais competitivas e capazes de atingir seus objetivos. Eu sempre digo para vocês também que a gente trabalha num sistema de globalização, concorda? Se você achava que a sua empresa produzia esse produto e só ela produzia, você pode ter certeza que hoje, com toda a comunicação, mesmo empresas lá de fora também querem descobrir o que você produz e ganha dinheiro. De repente, você vai descobrir que alguém está produzindo lá fora também,
a um custo menor do que o seu e talvez alguém te entrega numa velocidade muito grande também para o seu cliente. Será que ele não vai pensar duas vezes? Ele vai continuar comprando da sua empresa ou do seu concorrente? Então, acho que isso tem que pensar cada vez mais nesse mercado competitivo, em termos de globalização também, que a empresa precisa atingir seus objetivos cada vez mais eficiente e eficaz, produzindo aquilo que precisa, no menor tempo, no menor custo, para atender o seu cliente com satisfação. É isso. Ok? Bom, e aqui vai aparecer um infográfico também, que na verdade é para a gente poder entender, que eu sempre falo que o infográfico é que você bate o olho, você já tem uma noção do que seria, tá? Mas ele contextualizou aqui antes também, olha lá. No ambiente de produção, é comum que diversos pedidos precisem ser processados pelos mesmos recursos de produção, levando a dúvida de qual pedido processar primeiro. Às vezes é uma dúvida de alguém do planejamento da produção lá no chão de fábrica, concorda? Além disso, o volume de pedidos pode ser grande e as possíveis combinações de ordenação da execução podem ser várias, levando a diferentes reflexos, o que precisam preferencialmente ser avaliados antes que a produção seja iniciada, evitando desperdícios dos mais variados tipos, desde materiais, pessoas, maquinários, a insatisfação do cliente, você percebeu? Tudo isso é perca de, né, desperdício, né? Olha lá. Para solucionar essas questões, o infográfico apresenta um poderoso conjunto de sequenciamento, regras de priorização e simulação do chão de fábrica. Seguimos aí, veja lá. Olha lá, qual pedido processar primeiro? Então você percebe que você tem aqui o pedido A, B e C. Será que eu devo seguir essa ordem? Qual será o primeiro? Ou será que esse B aqui ou C é um pedido rápido, eu posso mudar a ordem, colocar A, C e B? Não sei, é isso que cabe a nós no chão de fábrica e especificamente que o gestor de processo produtivo, se tiver numa função de planejamento, programação e controle da produção, tomar essa melhor decisão também, ok? E aí, olha lá, né, regras de sequenciamento, tá vendo? Aí ele já colocou A, C e B, já mudou o B, deixou para o final, e o C. Este caso é um caso, só para a gente ter uma noção, de 3 pedidos. Quantas vezes lá no chão de fábrica da sua empresa, você tem lá, sei lá, uma variedade muito maior do que 3 pedidos, concorda? Uma quantidade grande para produzir e uma variedade de pedidos com produtos diferentes também. Qual você priorizar? Todos eles têm datas que alguém da área comercial prometeu para o cliente. Então é você estabelecer algumas regras aí. Será que eu vou no primeiro que chegou, ou o último que chegou, ou aquele que é mais rápido? Então, tem vários tipos aqui da gente determinar. Olha lá, outras variáveis, você tem um chão de fábrica aqui, onde você tem aqui, dá para visualizar pelo menos 4 pessoas, dá 1, 2 aqui, 3, 4, 4. Acho que não tem mais não que dá para visualizar. Dá para perceber que esse daqui com esta, né, ainda é lógico que é de uma maneira bastante simples, aqui está com um relatório na mão, deve ser o homem responsável pelo PPCP e o resto todo mundo executando, fazer acontecer. Então você percebe que são várias máquinas, ele deve estar com N pedidos aqui. É lógico que hoje ninguém tem mais pedido na mão, com certeza está lá no computador que todo mundo tem acesso, desde o diretor lá no último andar, né, até, sei lá, alguém que esteja ali do seu lado ou do outro departamento também. Então é mais ou menos isso. E fazer a engrenagem funcionar ao menor custo, ao menor tempo, produzir o que precisa e todos os clientes estarem satisfeitos e cumprir o que foi prometido pela área comercial também. Então você tem algumas possibilidades aí também. Percebeu que aqui a gente trabalha até com gargalos também, que agora você já sabe também. Parada de máquina que tem também, que a gente vai aprender a calcular. No finalzinho desta unidade, que eu vou intensificar um pouquinho mais, porque lá é cálculo, é mais trabalhoso. Não sei se vocês viram a parte que tem lá nas duas últimos slides também, ok? Aqui eu vou dar uma acelerada para a gente perder um pouquinho mais de tempo lá também. Olha lá, terceira simulação, tá? Então, só voltando um pouquinho aqui, ó, ele vai dizer o seguinte, ó, que aqui, olha lá, você tem, ó, 3 tipos que você pode, né? Qual o pedido primeiro? Então, ele diz o primeiro, olha lá, você pode fazer o sequenciamento, o outro você pode fazer outras variáveis, ou mesmo o chão de fábrica aqui também, você tem outra simulação diferente, você percebeu? Então, aqui você tem vários maquinários aqui também, ó, entrada e saída também, tá vendo? Então, você vai decidir aqui, né, com várias simulações que você tem aqui, qual é a melhor maneira de você poder trabalhar. Tudo bem? Aqui eu tenho uma dica, deixa eu ver se eu consigo aqui, deixa eu ver
se eu vou conseguir... Opa, não. Peraí, tá com figura. Eu acho que... deixa eu só pegar um código aqui, que eu acho que a gente tem como ver, visualizar. Só um minutinho. Só um minutinho. Deixa eu ver aqui. A unidade 5 eu preciso, acho que, de um código lá, tá? Só um minutinho. Só para a gente assistir ao vídeo de 5 minutos. Deixa eu ver se dá para a gente... Esse daqui... Deixa eu ver se eu tenho o código aqui dele, que a gente vai ouvir rapidinho. 4... Isso, 12.824. Deixa eu ver só um minuto. Sequenciamento de operação no chão de fábrica. Um pouquinho. Só que eu tenho que voltar lá para a sala de vocês. Só um minutinho. Opa. Só um minutinho aqui. Eu preciso configurar alguma coisa. Opa, já aumentou a população. Aí, olha lá. Tamires, Joyce, Giovana, Raíssa, obrigado pela presença. Deixa eu ver o que eu tenho que fazer aqui. Peraí. Só tem que ativar aqui, senão vocês não vão ouvir. Mas me fala aí alguém. Compartilhar. Incluir o som aqui, tá? Isso. Agora vamos lá ver se... Alguém me fala aí se dá para ouvir ou não, tá? Estão ouvindo? Ainda não entrou o compartilhamento não, professor. Só um minutinho, só um minutinho. Aqui. Seus sócios Agora sim. Agora sim? Vamos falar um pouco sobre o planejamento e controle da produção, mais especificamente sobre o sequenciamento de operações, que representa importante papel em seu contexto. Empresas, de uma forma geral, buscam lucro, permitindo que o investimento de seus sócios e acionistas possa ser adequadamente remunerado. O lucro, por sua vez, deriva de uma conta relativamente simples, o que a empresa fatura com suas vendas, seja de produtos ou serviços, menos os custos e despesas decorrentes desta produção. Assim, quanto menores forem os gastos e maiores forem as receitas, naturalmente maior será o lucro. Mas como viabilizar tais condições? Muitas podem ser as respostas para esta pergunta, mas vamos focar por um momento na parte das receitas. Se a empresa possui uma estrutura à disposição, formada por instalações, máquinas, pessoas e outros recursos, o ideal é que ela consiga tirar o máximo proveito dos mesmos, produzindo mais e melhor. Mas cuidado, estamos falando de produzir de maneira eficiente, ou seja,
produzir o produto certo, na quantidade certa e no momento certo. Para isso, é necessário que a produção seja planejada e controlada, contexto no qual o sequenciamento das operações desempenha um importante papel. Sequenciar a produção consiste em definir a ordem em que as tarefas são realizadas, nas máquinas ou centros de processamento, ao longo dos diferentes processos envolvidos na produção, o que implica na necessidade de tomar decisões. Em um sistema de manufatura, as tarefas são normalmente vinculadas a pedidos, que devem ser processados pelas máquinas de um centro de trabalho em uma determinada ordem ou sequência, considerando que os pedidos possuem datas de entrega a serem atendidas, enquanto que as máquinas possuem capacidades e disponibilidades específicas. Deste modo, é necessário que a sequência de processamento seja estabelecida de maneira a considerar e atender estas questões. Na prática, dependendo da ordem definida, algumas tarefas podem ter de aguardar por máquinas que estejam ocupadas no processamento de outros pedidos já programados, ao mesmo tempo que tarefas prioritárias podem surgir de forma inesperada, demandando alocação imediata. Isso demonstra a complexidade envolvida na determinação do sequenciamento das tarefas e sinaliza a importância da eficiência e do controle das operações. Podemos então considerar a existência de uma série de ordens a serem executadas dentro de um sistema de produção, que podem disputar as mesmas máquinas e cuja sequência de atendimento influencia no tempo total de execução, que pode ser maior ou menor de acordo com a sequência adotada, além de outros tantos fatores. Considerando o impacto da produtividade sobre a lucratividade das empresas, quanto mais rápido as atividades forem concluídas, melhor, pois mais rapidamente o cliente vai estar sendo atendido e mais tarefas poderão ser iniciadas, colaborando para maiores níveis de produção e lucro. Você pode estar se perguntando, mas então, qual a maneira certa de sequenciar a produção? Na verdade, não existe uma receita pronta ou uma regra única, pois isso dependerá de cada situação e dos diversos fatores envolvidos. Decisões de sequenciamento costumam ser apoiadas nas chamadas regras de priorização, cuja aplicação considera diversos fatores como ordem de chegada, tempo de processamento, data de entrega prometida, entre outros. Então, é oportuno que você conheça algumas das diferentes regras de priorização, para que possa definir a que melhor se encaixa no seu caso. Vamos conhecê-las juntos? Entre as diferentes regras de priorização existentes, talvez as duas mais conhecidas sejam FIFO ou PEPS, primeiro que entra, primeiro que sai, ou seja, prioriza as atividades de acordo com sua ordem de chegada. Um bom exemplo disso é o atendimento em uma fila de banco. LIFO ou UEPS, último que entra, primeiro que sai, ou seja, prioriza as atividades na ordem inversa de sua chegada. Um exemplo que facilita o entendimento desta regra consiste na entrada e saída de pessoas em um elevador. Mas além dessas duas, existem muitas outras, dentre as quais podemos destacar SOT, executa primeiro o trabalho com menor tempo de conclusão, menor tempo de processamento ou operação. EDD, executa primeiro o trabalho com menor prazo restante, data de entrega mais próxima. STR, executa primeiro o trabalho com menor tempo de folga restante. Para calcular, devemos subtrair do tempo restante antes da data prevista para entrega o tempo de processamento remanescente. STR por OP, executa primeiro o trabalho com menor período de folga por número de operações. Para calcular, devemos dividir o resultado apurado na regra anterior pelo número de operações remanescentes. A escolha da melhor regra dependerá do cenário em questão, envolvendo características do negócio e dos clientes, que definem quais os objetivos mais relevantes em cada situação. Ok? Ficou claro? Ou estava muito baixo também? Tudo bem? Não, tava tranquilo, professor. Deu Tá. para entender. Tranquilo. Então tá bom, legal. Deixa eu voltar para o slide. Tá compartilhando. Fica vermelhinho aqui para mim, legal. Deixa eu só voltar um pouquinho aqui, que acho que foi... Isso aqui, legal. Então vai lá. Bom, vocês perceberam que não tem uma regra, são várias possibilidades, então cabe
você conhecer que existe várias regras, você deve tomar a melhor regra, você percebeu, né? Aquela que você conhece, que você acha melhor, que vai adequar melhor a sua necessidade, vai atender todos os clientes ao menor custo, na maior velocidade, para que a empresa esteja disponível para produzir os próximos pedidos e os clientes estejam atendidos satisfatoriamente também. Ok? Legal. Vamos lá. Aí eu começo a definir PPCP, porque inclusive vocês viram que já tem algumas perguntas que eu fiz lá, que era bem conceitual, ok? E eu vou focar um pouquinho mais lá depois na parte aplicativa, que são os 2 últimos slides lá, que tem um exercício que é um pouquinho grande também lá, tá bom? Bom, planejamento, programação e controle de produção, que é o nosso famoso PPCP. É uma área de decisão da manufatura, relacionada ao planejamento, ao controle dos recursos de processo produtivo, com o objetivo de gerar bens e serviços. Então, a gente sabe que a nossa produção ela tem por finalidade gerar tanto um bem físico quanto um serviço que é o que não é físico, né? Um bem não físico, ou seja, uma prestação de serviço. Tá? É um sistema de transformação em informações, pois recebe informações sobre estoques existentes, vendas previstas, linha de produtos, maneiras de produzir, capacidade produtiva, entre outros, onde essas informações são transformadas em ordens de fabricação. E quem é que faz todo esse trabalho? O famoso, o gestor da área de produção, de preferência que esteja numa atividade de planejamento, programação e controle da produção. Então, vocês viram que é muito amplo essa atividade e essa função. Por isso que eu falo que depois de um ano de você trabalhar no PPCP, pode ter certeza que você já vai estar gabaritado para assumir a gerência da sua empresa também. Ok? Bem, o sistema de PPCP corresponde a uma função da administração que planeja e controla os suprimentos de materiais e também as atividades de processo da empresa, com o objetivo do quê? De produtos específicos sejam produzidos por métodos específicos para atender o programa de vendas pré-estabelecido pela área comercial, geralmente, né? Por isso que eu falo, nós da área de produção trabalhamos de mãos dadas, junto com a logística e junto com a área comercial. Não adianta a área comercial prometer para o cliente se nós da área de produção não conseguimos executar. E nós não conseguimos executar se a gente não atender a nossa necessidade pelo material, de suprimentos, mesmo de recursos humanos, financeiro também. Ou seja, todos os recursos necessários ali também. Ok? Bom, e aí tem algumas perguntinhas. Aliás, tem essa pergunta lá no nosso questionamento lá, tá? O planejamento, programação e controle de produção é um sistema de informações que é relacionado à estratégia da manufatura e apoia a tomada de decisões, tanto táticas quanto operacionais. E deve responder às seguintes questões. Olha lá. O que produzir e comprar, né? Se eu vou produzir, eu preciso comprar. Quanto produzir e comprar, que é a quantidade. E quando produzir e comprar é o tempo, ok? Com que recursos produzir? Tá? A quarta e última pergunta aqui. Tudo bem? Então, essas perguntas aqui é o que deve responder o PPCP, tá bom? E aqui tem um modelo aqui que foi sugerido, é lógico, né? Pelo autor aqui, que ele vai dizer o seguinte, você tem um recurso aqui que é o input, que agora você já sabe, que é toda a entrada que você tem, esses recursos podem ser maquinário, mão de obra, matéria-prima, energia, e aí você sai aqui no final com o produto acabado, bens e serviços. E o PPCP sempre você faz um bom projeto e sempre você quer uma melhoria também. Ok? E trabalha o PPCP como uma estratégia de produção, tá? Que você tem como objetivo ali, estratégia da produção realmente. Então, pense sempre na sua empresa, trabalhando o PPCP como uma estratégia da sua produção, que com certeza ele terá um resultado bastante positivo aí também. Ok? O que deve informar o PPCP? Olha lá, deve informar sobre os recursos da produção, envolvendo as pessoas, equipamentos, instalações, materiais, ordens de compra e produção também, além de saber agir de forma eficaz a qualquer eventualidade que ocorra. Você concorda que hoje, com a informação, com a tecnologia, com a internet, que hoje você tem praticamente todas as máquinas já acopladas ao seu computador, essas informações ficam muito mais fáceis, tá? Porque às vezes você abre um livro, tem às vezes ali alguém com a prancheta na mão tentando... Esquece, isso é apenas ilustrativo. Hoje não existe mais prancheta. Tudo que estaria na prancheta há um tempo atrás, né, eu diria que 20, 15 anos atrás, hoje está tudo no seu computador que está acoplado à sua máquina ali também. Ok? Que é o último capítulo 6, a unidade 6 que a gente vai trabalhar,
sobre os computadores para a gente fazer a integração no chão de fábrica também. Ok? Legal, vamos lá. A organização deve estar muito bem informada sobre o mercado para que possa atender às necessidades dos clientes e também melhorar os seus processos. A gente sabe que hoje, cada vez mais, o cliente é exigente, ele quer cada vez mais um produto numa certa velocidade, a um custo menor, e ele quer sempre produto com boa qualidade também, tá? Por isso que em seguida a gente vai trabalhar a gestão da qualidade aqui também, ok? Bom, estudo do sistema de PPCP aqui de uma forma diferente também, mas ele apresenta também, olha lá, estudo de PPCP, tá? Você tem integração do sistema e os objetivos estratégicos da manufatura, que é da produção, os processos decisórios, que são as decisões a serem tomadas, e os conteúdos das decisões, ok? Nas tomadas de decisão, aqui você tem uma estrutura geral do processo de decisão, fatores que afetam as decisões do sistema PPCP, as técnicas de PPC e as abordagens dele também, ok? Então, isso é uma maneira de você ter uma noção de como fazer um estudo do sistema de PPCP lá dentro da sua empresa. E a lógica aí vai depender muito da característica, do tamanho da empresa, mas é apenas uma sugestão ilustrativa para você ter como norma aí para você fazer na sua empresa também, tá? O que envolve o PPCP? Olha, envolve todas as áreas da organização, né? Eu falo sempre os três: logística, comercial, muito mais intensidade. Mas eu preciso também de recursos humanos, eu preciso da parte de contabilidade, porque se eu produzo bem, numa certa velocidade, mas não estou conseguindo cobrir meus custos também, a empresa não vai bem. Então, acho que é uma integração PPC cada vez mais também. Portanto, as empresas devem estar atentas e entender que o resultado do sistema é um reflexo de sua interação com o todo. Então, cada vez mais uma integração maior do PPCP com a empresa como um todo, muito melhor você vai ter de resultado também. Ok? Até mesmo hoje, com o pessoal da área de recursos humanos também, cada vez mais melhorando a qualidade também, tem um resultado também de ser mais eficiente e mais eficaz também lá no chão de fábrica também. Ok? Quais os objetivos? Tem essa pergunta também lá, eu me lembro, lá no nosso processo avaliativo lá. Os objetivos do planejamento e programação da controle de produção, também refletidos como as prioridades competitivas, são os custos, qualidade. Está vendo porque que qualidade está aqui dentro? E a gente vai em seguida trabalhar a qualidade também. Flexibilidade, velocidade, consistência, confiabilidade e inovação. Cada vez mais o cliente quer mercadoria nova, quer inovação no mercado. Então, cabe a nós, da área de produção, trabalhar tudo isso também. Ok? Processo decisório do sistema de PPC envolve uma estrutura geral, os fatores que afetam as decisões, as técnicas de PPCP e as abordagens de PPCP. Nada mais é, ele está dizendo deste processo aqui, essa estrutura aqui, que é aquele organograma que está aqui, ó, finalzinho aqui, ó, que nós acabamos de comentar. Cadê você? Esse daqui, ó. Tá vendo? Estrutura, fatores, técnicas e abordagem, que são coisas importantes para o nosso PPCP, planejamento aí, tá bom? Ok? No ambiente de manufatura pode ser classificado também como, elas são 4 tipos, tá? E às vezes você encontra em alguns livros como em inglês, por isso que ele está aqui, a abreviação de MTS, que nada mais é do que a fabricação para estoque, que algumas empresas fabricam para manter estoque. O ATO, que é a abreviação do inglês também, montagem sobre encomenda, ok? O MTO, classificado como fabricação sobre encomenda. E o último, o ETO, engenharia sobre encomenda. Esse último, como que é engenharia sobre encomenda? Por exemplo, se você for fazer um navio, um avião, você vai fazer um ETO, é engenharia sobre encomenda, né? Você tem um projeto do avião, você não faz um avião por série lá e larga lá no seu estoque. O avião geralmente é programado atendendo a necessidade. Assim como o navio também. São coisas grandes, volumosas, com custo alto. Então você faz sobre projeto, sobre encomenda. Então, a engenharia sobre encomenda. Ok? Outro modelo. E agora vamos lá entrar na manutenção, que ela faz parte também do chão de fábrica, ok? Manutenção produtiva total, tá? É um conceito que veio dos nossos amigos orientais também, principalmente Kaori Ishikawa, que é o introdutor do CCQ, Ciclo de Controle de Qualidade também, que ele trabalhou muito bem a manutenção produtiva total, inclusive envolvendo todos os tipos de manutenção, além disso, a parte de recursos humanos também, junto ao fornecedor também, ou seja, toda uma integração agora para melhorar a qualidade. A gente sabe que
a mão de obra qualificada e treinada, ela ajuda também na melhoria da minha qualidade, concorda? Então, esse é o objetivo da manutenção produtiva total, tá? Bom, por objetivo básico, mantê-la operando nas condições para as quais foram projetadas e também fazer com que retorne a tal condição, caso tenha deixado de exercer. Então, quando você pega um equipamento, geralmente novo ele tem, né, uma estrutura para... Mas volta e meia ele pode sair porque a matéria-prima não atende a sua necessidade, o operador não está treinado e assim por diante. Então, algumas coisas precisam fazer. A interrupção do processo produtivo gera uma série de problemas, como reclamações dos clientes, que não serão atendidos no prazo especificado, receitas que deixam de ser auferidas, né, realizadas, e custos de reparos nos quais se incorre e aumento nos índices de acidentes no trabalho, entre outros também. Então, você percebeu o quanto que é importante você ter uma manutenção produtiva total e quanto você pode evitar, tá? E aqui a gente vai dar alguns tipos de manutenção, que é a preventiva, que é a corretiva também, tem a preditiva e a produtiva total, que é a mais importante e necessária, que a gente vai focar mais nela. A preventiva, você sabe, como por exemplo, você compra um carro, né, e daí um ano, ou quando atinge, sei lá, 10 mil quilômetros, você leva para fazer uma revisão. Você fala, mas meu carro não tem problema nenhum. Mas leva na revisão que você vai fazer preventiva antes que você tenha que parar a oficina para fazer a nossa manutenção, que é corretiva. Tudo bem? E a preditiva aqui também, tá? Você tem lá, monitorar certos parâmetros em condições de equipamentos e instalações de modo a antecipar a identificação de um futuro problema. Ok? Alguns equipamentos nós temos nessa posição também de manutenção preditiva. Ok? E a manutenção total, lá, né? Que é uma filosofia gerencial, atuando na forma organizacional, no comportamento, percebeu? No comportamento das pessoas, na forma com que trata os problemas, não só os de manutenção, mas todos os diretamente ligados aos processos produtivos, ok? Visa atingir o zero falha ou o zero quebra. Por isso que eu falei, esse conceito veio do Japão, e lá eles tinham muito assim, eles eram bastante obstinados para não ter, né, desperdício nenhum, ou seja, atingir zero falha ou zero quebra. Será que a gente consegue isso aqui no Brasil? Talvez, se a gente trabalhar isso como uma filosofia, a gente possa reduzir as falhas, reduzir as quebras, e esse é o objetivo. Né? Zero eu talvez ache um pouco exagero aqui no Brasil, porque a gente sabe que nós não somos tão, né, como os nossos amigos orientais trabalharam toda esta filosofia gerencial de manutenção total. Mas algumas empresas têm excelência aqui também. Né? Eu falo para vocês que eu não fico reclamando, não. Que a gente tem alguma coisa que a gente copia modelo, que alguém lá fora produz melhor do que nós, mas nós produzimos muito bem algumas coisas também, a gente exporta a tecnologia. Por exemplo, a aeronave, vocês sabem que ninguém produz melhor do que o Brasil. Aqui do nosso lado, São José dos Campos, a Embraer. Tem também Resende, no Rio de Janeiro, a fábrica de caminhões, que eles produzem uma tecnologia de ponta também, super competitiva aí também, ok? Bom, olha lá, o que entra aqui na, né, princípios fundamentais da manutenção produtiva total? Melhoria das pessoas. Por isso que eu falo que todo mundo hoje voltou para os bancos escolares, e por que não, lá no chão de fábrica, ter pessoas hoje graduadas e pós-graduadas também. É isso que precisa. Cada vez produzindo mais ao menor custo possível. Então, pessoas estudando, pesquisando, né? Precisa. Olha lá. Melhorias dos equipamentos também. A gente sabe que, né, além das pessoas também, os equipamentos também é um recurso importante para a empresa. Então, ele precisa evoluir também. E quantas vezes você substitui um equipamento também e você melhora a sua produtividade, reduz inclusive, os seus custos também de produção. Então, é outra coisa que faz parte aí da manutenção produtiva total também. Ok? E a qualidade total final, que é o que se espera, né? A manutenção produtiva é parte integrante dos conceitos de qualidade total. Implantação deve caminhar paralelamente à implantação de um programa de melhoria da qualidade e da produtividade. Logo, se a gente melhora a qualidade, geralmente atinge uma melhor produtividade também. Lembra da produtividade que nós já trabalhamos na unidade anterior? Vocês fizeram atividade, fizeram inclusive cálculo também? É isso que se pretende, a gente melhora em termos de qualidade, por consequência, melhorar o quê? A produtividade também. Tudo bem? E aí a gente entra na parte aqui dos cálculos aqui também, muita calma nessa hora, respira fundo e vamos lá.
Pessoal, eu sempre digo para vocês, não precisa decorar fórmula. Algumas dessas fórmulas aqui nem eu decorei e que sempre trabalhei nessa área aqui também e colocando em prática dentro das empresas, trabalhando na faculdade com isso também, nessa disciplina de gestão da produção. Mas é importante que o aluno tenha conhecimento dela, esteja familiarizado com essas fórmulas para poder trabalhar lá na frente. Mesmo não sendo aula remota como é hoje, quando era presencial, nas avaliações, as fórmulas eu colocava para vocês, que eu falava, não, não vou nem deixar o aluno trazer, que às vezes ele faz a cola e ele traz errado ainda. Não, já dou certinho lá para não dar chabu no dia da avaliação. Então é importante só estar familiarizado, não precisa decorar. Então vamos lá, o que é o ID? Índice de disponibilidade. O que é o TO? Tempo de operação. TTD? Tempo total disponível. Você percebeu que é tudo abreviação dos nomes. O que é IE? Índice de eficiência. IQ? Índice de qualidade. EGE? Eficiência global do equipamento. E aí a gente precisa aqui no finalzinho, o EGE, ó, é o ID que multiplica o IE, que multiplica o IQ. Então eu tenho ó, o ID, que é o índice de disponibilidade, que eu vou descobrir qual é ele antes, né? Depois eu vou descobrir o índice de eficiência também, que é o IE, e depois eu vou descobrir o IQ, que é o índice de qualidade. A multiplicação desses três índices, eu chego no meu EG, que nada mais é do que a minha eficiência global do equipamento. E aí vale algumas relações, tá? Que eu preciso conhecer para trabalhar lá na frente e já vamos aplicar na prática aqui também. O TTD, o que é o TTD? Está aqui, ó, tempo total disponível. O que ele é? A disponibilidade possível menos paradas programadas. Tudo bem? Vou ter essas informações no enunciado. O que é o TO? Está aqui em cima, tempo de operação. Que é igual ao TTD. O que é o TTD? Tempo total disponível. Menos paradas por quebras e por ajustes né? Ou também temos outra forma do TO, que é igual ao TO, que é igual o TTD menos perda 1 mais perda 2. Tudo bem? O que é a perda 1? São quebras. O que é a perda 2? São ajustes, setups de máquina. Ok? O que é o ID? Tá aqui, ó, ID, cadê você? ID, índice de disponibilidade. Como que eu calculo? É igual ao TO, que é o tempo de operação, que está aqui em cima, que eu vou dividir, todo mundo entende que esse pontilhado aqui é divisão? Que eu vou dividir pelo TTD. O que é TTD? Tempo total disponível. E como que eu vou calcular o I, que é índice de eficiência? O TO, que é tempo da operação, menos perda 3, mais perda 4, dividido pelo TO, que é tempo de operação. Tudo bem? O IQ, o que é o IQ? Igual a 1 menos a perda 5, mais a perda 6. O que é o EGE? Índice Geral de Eficiência, Eficiência Global do Equipamento, que é o ID, que multiplica o IE, que multiplica o IQ. Nossa, Datri, não entendi nada. Calma, respira, que a gente vai usar todas essas fórmulas e esses símbolos aqui na frente. Tudo bem? Seguimos aí ainda. E voltando. Aí já tem um exercício para a gente poder pegar os dados aqui e calcular lá na frente e poder entender o resultado. Ok? Então vamos lá, vamos ver com calma aqui para poder entender. Calcular o índice de disponibilidade de uma máquina que no mês de janeiro desse ano de 21, sabendo-se que a empresa trabalha em um único turno de 8 horas dia e que o mês dispunha de 20 dias úteis, ó, são informações importantes. Estou trabalhando só em janeiro e cada dia ele trabalha 8 horas e o mês para ele tem 20 dias. Pronto. Né? Com certeza não trabalha sábado e domingo, né? E feriado se tiver aí, não é o caso de janeiro. A empresa concede a seus colaboradores 2 intervalos de 15 minutos cada para o café. Tudo bem? Olha lá. Então, nas 8 horas, tem 2 intervalos de 15 minutos para o café. Estava previsto para o mês de janeiro uma manutenção preventiva que, quando realizada, durou 6 horas. Tudo bem? Mais uma informação que eu tenho. O processo de produção exige preparações e ajustes constantes, já que a variação dos produtos é muito grande. Um levantamento dos registros de janeiro mostrou que, para a máquina em referência, foram gastos 425 minutos a título de preparação e ajustes. No mês de janeiro de 21, os registros apontaram as seguintes perdas: pequenas paradas de ociosidades, 120 minutos. Você percebeu que eu tenho aqui 425 minutos, eu tenho mais 120 minutos que são parados de ociosidades.
A velocidade nominal da produção é de 100 unidades por cada minuto. Porém, devido a vários fatores, estimou-se que a máquina trabalhou, em média, uma velocidade de 80 unidades por minuto. Logo, deixaram de ser produzidos 20 unidades a cada minuto. Ou seja, ela poderia produzir 100, mas produziu apenas 80 e deixou de produzir 20, por algum motivo, por algum problema. Seguindo aí ainda, olha lá. Faz parte do enunciado ainda, ok? Perda 3. O que é perda 3? Olha lá, pequenas paradas, tempo ocioso. A quantidade de itens que deixa de ser produzida em decorrência de pequenas paradas no processo para pequenos ajustes ou por ociosidade várias, como o bate-papo do operador. Perda 4, uma outra perda, baixa velocidade. O que é isso? A quantidade de itens que deixa de ser produzida em decorrência de um equipamento a uma velocidade mais baixa do que a nominal, especificada pelo fabricante. As perdas 3 e 4, que são as duas aqui que acabamos de ler, definem a eficiência ou índice de eficiência do equipamento. Tá? Veja lá, vamos precisar calcular esse índice. A máquina é um equipamento que produz com alta qualidade quando operando em regime normal, concorda? Durante a partida, as perdas por não conformidades são um pouco maiores. Levantamentos estatísticos têm demonstrado que as perdas por qualidade deficiente são qualidade insatisfatória em regime igual a 0,10% e qualidade insatisfatória startup igual a 0,80%. Ok? Depois a gente vai transformar essa porcentagem em decimal também. Concorda? Se eu transformar ela em decimal, eu tenho que acrescentar mais 2 zeros após a vírgula, tanto no 0,10 quanto no 0,80. Chegamos lá. Tudo bem? Perda 5, ainda faz parte do enunciado. É grande, é extenso, muita calma, por isso que eu falei. Qualidade insatisfatória. Insatisfatória. O que é isso? É a quantidade de itens que é perdida. Para todos os efeitos, é como se eles não tivessem sido produzidos. Por qualidade insatisfatória, quando o processo já entrou em regime. Perda 6. O que é? Perdas com startup é a quantidade de itens que é perdida. Para todos os efeitos, é como se eles não tivessem sido produzidos. Por qualidade insatisfatória, quando o processo ainda não entrou em regime. No startup, a partida, o índice de perda é, em geral, maior. Então, toda máquina que está iniciando, geralmente, né, na partida da máquina, ali, ela tem algum problema ali no início. O índice de... aqui está em inglês, está vendo? O EE é um termo em inglês que nada mais é a tradução da eficiência global do equipamento, que é o que eu coloquei para vocês lá. Eu nem coloquei na língua inglesa, coloquei já direto, tá? É utilizado nos meios de manutenção com a abreviatura da tradução como EGE. O que é EGE? Eficiência global do equipamento. Como que é definida essa eficiência global do equipamento? É o índice de disponibilidade que eu multiplico, esse vezes aqui é multiplico, tá? Pelo índice de eficiência que eu multiplico pelo índice de qualidade. Tudo bem? Que é a última coisa que eu pretendo fazer e devo descobrir para saber se a cada mês eu estou melhorando a minha eficiência global ou se eu estou piorando. E se eu estou piorando, eu, como gestor de processo da produção, preciso fazer minhas interferências para melhorar. Tudo bem? Deixa eu tomar uma aguinha que agora vamos ao cálculo e entender. Vocês perceberam que tem uma salada aqui de dias, com horas, com minutos, e aí complica a nossa vida. E nós aprendemos lá desde o primário que nós precisamos transformar tudo numa única unidade de medida. Tudo bem? Então vamos lá. A primeira pergunta aqui, que eu deixei em preto, e a resposta aqui que nós calculamos em vermelho. Tudo bem? Calcular o índice de disponibilidade. Disponibilidade possível. Eu trabalho 8 horas por dia. O mês de janeiro teve 20 dias. Logo, são 180 horas no mês de janeiro, concorda? Se eu quero transformar tudo em minutos, eu vou pegar essas 160 e multiplicar por 60 minutos, que é o que tem 1 hora. Logo, eu tenho disponível 9.600 minutos. Tudo bem? Aí eu vou para o TTD. Eu pego esses 9.600 minutos e vou diminuir dos 2 intervalos que ele me diz que tem. 2 intervalos de 15 minutos nos 20 dias de janeiro também. Né, que são 2 intervalos por dia, que são 20 dias.
E também ele diz que quando ele faz manutenção, ele gasta 6 horas. Eu tenho as 6 horas. Por que eu multipliquei por 60? Porque eu estou transformando também minhas horas em minutos. Perceberam? Aí vem aqui embaixo, ó, 9.600 menos 2 vezes 15 vezes 20 vai dar 600 minutos. Se alguém tiver com a calculadora, com o celular aí, e quiser conferir para ter certeza também, facilita o entendimento, tá, de vocês. Mas vamos lá. 6 vezes 60, que vai dar 360. Agora sim, eu vou lá. 9.600, menos os 600 de intervalo, menos os 360 de manutenção. Logo, eu tenho TTD 8.640 minutos. Tudo bem? Agora eu venho aqui embaixo, o TO, que é esses 8.640, menos os 425 minutos. O que é isso? É preparação e ajustes. Lembra que ele me deu essa informação lá no enunciado? Logo, eu tenho um TO, que é um tempo de 8.215. Você fala, mas por que eu preciso separar isso daqui? Eu não poderia já diminuir aqui em cima? Não. Por quê? Se você pegar esta fórmula aqui do ID, se você voltar lá onde tinha todas as fórmulas lá também, você vai ver que o ID, ele é o quê? Ele é o TO que divide pelo TTD. Então, eu preciso ter o TTD e depois o TO. Então, o TO, que eu acabei de descobrir que é 8.215, vou dividir por 8.640, tudo em minutos, tá? E aí eu vou chegar a um número de 0,9508, que nada mais é do que um decimal. E eu vou transformar esse decimal em índice, que é porcentagem. Se você tiver com HP 12C, você já pode fazer divisão direta, porcentagem vai dar 95,08. Você está com o celular, com a calculadora simples, você vai pegar isso daqui, dividido por esse, deixa com 4 dígitos após a vírgula, vai dar 0,9508 vezes 100, vai me dar 95,08. Ok? Como tem alguns índices que são muitos valores, muito próximos um do outro, então a gente sempre pede em todos os exercícios que utilize 2 dígitos após a vírgula lá no seu índice. E o decimal você usa 4 para depois transformar em 2 aqui. Percebeu? Pessoal, respira agora. Veja se essa pergunta está clara a pergunta, está claro o cálculo e também o resultado? Senão a gente volta lá novamente. Estou aguardando a resposta de alguém. Aqui, tranquilo, professor. Tranquila? Por isso que eu gosto de trabalhar com esses engenheiros que gostam de cálculos aí, ó. Engenheiro da produção, né? Tranquilo. Vamos lá, seguir então. Parabéns. Tá bom. Mas se alguém tiver dúvida, dá um grito aí, pelo amor de Deus, hein? Já falei para vocês no primeiro dia de aula. Eu acho péssimo, né? Sair daqui, achar que todo mundo entendeu, alguém virar, nossa, não entendi nada do que o Datrino falou. Isso é péssimo para mim, tá? Então vamos lá. Bom, então vamos para a pergunta B. Mas a qualquer momento vocês podem perguntar e parar aí. A máquina operou quantos minutos em janeiro de 21? Vamos lá. Quanto que eu tive disponível? Você já calculou o tempo, né? TO, 8.215. Porém, ele falou que ele teve paradas e ociosidades. Vocês lembram disso? E que ele gastou 120 minutos, que eu chamei a atenção, que foi na segunda página onde tinha o enunciado do exercício. Então, eu vou ter que tirar o menos 120, são as paradas e ociosidades. Ok? Que eu não usei aqui em cima. Perceberam? Então, o que eu vou ter? 8.095 minutos é o que a máquina operou em janeiro de 21 também. Tranquilo? Esse cálculo é tranquilo, só não esquecer o 120 aqui, tá? Agora a pergunta C é quantidade produzida no mês de janeiro de 21. Cuidado com a pergunta também. Aqui eu até brinco que eu falo assim, como diz os nossos amigos juristas, se limite a responder o que lhe foi perguntado. Porque tem aluno que multiplica aqui as unidades por minuto e ele corre lá e coloca minutos também. Não. Olha a pergunta, quantidade produzida. Você sabe que você teve quantos minutos que você operou em janeiro? 8.095 minutos. E ele me informou lá no enunciado que ele poderia produzir 100, mas ele produziu de boa qualidade apenas 80. Então, vou multiplicar por 80. Logo, este resultado é unidades. 647.600 unidades produzidas no mês de janeiro de 21. Que, aliás, você respondeu a pergunta C. Tudo bem? Seguindo, posso ir para a próxima página? Ô, professor, aí nesse C, então, a gente sempre usa só as unidades que deram certo, né? Descarta as 20 que... Tá. Os 20 eu vou calcular agora. Olha lá.
Porque veja a pergunta D agora, olha lá. Ó. Quanto deixou de ser produzido no mês de janeiro? Está vendo? Então, dos 180 de boa qualidade, porém ele deixou de produzir 20 unidades. Quanto que você tinha de tempo disponível? 8.095 minutos. Quanto que ele deixou de produzir a cada minuto? 20 unidades. Logo, o resultado também volta para a pergunta. Quanto deixou de ser produzido? Calculou, chegou certo, responda. 160.900 unidades que deixaram de ser produzidas no mês de janeiro de 21. Tudo bem? Não é que eu seja detalhista, mas é importante que você entenda o que você está calculando em minutos, em porcentagem, em unidades, entendeu? Porque você tem uma salada de coisas aqui, de unidades aqui junto. Tá bom? Pergunta aí, qual o índice de eficiência no mês de janeiro? Então você já tem um índice, agora você está procurando o segundo índice. Depois eu vou ter o terceiro aqui embaixo também, ok? O índice de eficiência no mês de janeiro. Primeira coisa que eu vou calcular desses 161.900 unidades, eu vou dividir pela 100, que é o que ele poderia produzir, e eu vou descobrir que eu tive, então, um desperdício também aí de 1.619 minutos. Tá claro isso? Olha, o que ele fez? Pegou 161.900 unidades e nós dividimos pelo total que ele poderia produzir das 100. Logo, eu tive um desperdício de 1.619 minutos. Ok? E aí eu vou pegar 8.215 minutos, menos os 120 também, que eu já usei lá, e que ele me informou, então menos também, porque aqui eu estou somando, tá vendo? Tem um parênteses. Eu estou somando 120 mais o 1.619, que eu calculei aqui de antemão, tá vendo? Agora eu pego 8.215 menos a somatória dos 120 com 1.619, que vai me dar 6.476 minutos. E vou dividir pelo total de 8.215. Logo, eu tenho também um decimal, que é 0,7883, transformo em porcentagem 78,83%. O que é isso? É meu IE. O que é o IE? Índice de eficiência. Do quê? De janeiro de 2021. Tudo bem? Agora vamos para a pergunta F aqui, penúltima. Qual o índice de qualidade para o mês de janeiro de 21? Tá? Você lembra que também, né, tanto na fórmula quanto no enunciado, ele deu uma fórmula que o IQ, que é índice de qualidade H1 menos os desperdícios que ele tem lá. E ele deu essa informação. Lembra que eu falei de 0,10% e 0,80%? Como eu tenho tudo em decimal aqui, eu vou transformar o 0,10 em decimal, preciso acrescentar mais 2 zerinhos aqui, depois da vírgula, perceberam? E aqui também a mesma coisa, 0,80%. Quando eu transformo, volto ele para decimal, percebeu que eu estou em decimal, vou para a porcentagem, eu multiplico por 100. E quando é o contrário, eu divido. Então eu tenho que somar 2 zerinhos, tá vendo? 0,80% é o mesmo que 0,080 decimal. Tudo bem? Se você pegar 1 menos a somatória dos dois aqui, eu vou ter um decimal de 0,9910 multiplicado por 100, ou se vier no HP 12C, vai direto, ele vai dar 99,10%. Agora ficou fácil. Você vem para o último índice que você te interessa, que é qual a eficiência global do equipamento no mês de janeiro de 21. O EG, você tem lá, que é o primeiro índice, que é 0,95, que está aqui, ó, 0,8. Tá vendo aqui, ó, 0,8508. Eu não peguei porcentagem, eu peguei o índice, tá? Se você pegar porcentagem também, você até pode multiplicar, mas saiba multiplicar para não ficar dando, tá? Eu acho muito mais fácil o índice também, que não tem como errar. O segundo índice está aqui, ó, tá vendo? 0,7883. E o terceiro índice que eu preciso, que é o 0,9910. Multiplico os três, logo eu vou ter um decimal também de 0,7428, transformo em porcentagem 74,28. Para que serve? Agora eu sei que a eficiência global do meu equipamento do mês de janeiro desse ano de 21 é 74,28%. Será que no mês de fevereiro, março e abril, nesse mesmo cálculo, eu posso colocar no meu computador e ele mesmo já vai fazer o cálculo para mim, uma vez que eu já determinei, eu conheço os parâmetros, eu vou mudando apenas as informações que eu tenho a cada mês, concorda? Que são diferentes mês a mês. E eu posso fazer uma análise se eu estou, a partir de janeiro, melhorando ou se eu estou piorando também, concorda? E é lógico, sempre lembrando, se eu estiver piorando, cabe ao gestor da produção fazer alguma interferência e melhorar essa situação também. Senhores profissionais, hoje que acabou, né? Acabou, é o último.
Volto para a sala de vocês lá, ok? Opa, cadê? Opa, tá aqui. Volto para a sala lá. Tudo bem? Dúvidas? Kelvin, Tamires, Henrique, Raíssa, Joyce, Giovana. Tudo bem? Ô, professor, eu fiquei com uma dúvida só nesse IQ. De onde que a gente tirou o 80 e o 10 do cálculo Isso. do IQ? Vamos voltar lá. Legal, tá vendo? Vamos voltar. Será que acho que eu estou compartilhando? Isso. Essa daqui ou não? Essa página ou não? Isso, a F daí. Isso. O IQ. Opa, vamos lá, legal. Esse 0,10 e 0,80, tá vendo? Ó? Vamos voltar à fórmula, desde a fórmula aqui, ó. Deixa eu voltar na fórmula aqui, ó. Olha a fórmula dele aqui, ó. O IQ, você tá vendo? É igual a 1 menos perda 5 mais perda 6. Tudo bem? Essa faz parte da fórmula. Agora vamos lá. Perda 5, aqui, ó. Perda 5 e perda 6. Tá vendo? Ele está dizendo todas essas informações aqui. E aí ele. Opa! Cadê? Aqui, tá vendo? Aí ele deu essa informação aqui também. Esta perda aqui é perda 5 e perda 6. 0,10%, como que você transforma ele em decimal? 0,010. Aqui você tem que multiplicar por 100, concorda? Ou melhor, dividir por 100. Então vai dar 0,010. Mesma coisa isso daqui, 0,80%. Quando você transforma em decimal, ele passa a ser 0,0080. Tudo bem? Agora vamos lá, Uhum, segue lá. Tudo bem? Aqui, beleza. ó. 1 menos o 0,10% que eu transformei em decimal, dois zeros depois da vírgula também mais, eu acrescentei. E o 0,80% que eu também acrescentei dois zeros depois da vírgula. Se você Uhum. somar os dois e tirar um desse resultado, vai me dar 0,9910. Logo, o resultado em porcentagem vai ser 99,10. Ah, Aí você beleza. Sempre vai ter no enunciado, então, vai essa ter, vai ter no pergunta enunciado. para vocês, tá? Todas essas informações necessariamente precisa ter no enunciado. Por isso que eu Beleza. falei, você precisa conhecer a fórmula, não precisa decorar, mas todo mês você precisa atualizar essas informações, entendeu? Porque essas informações vão variando. E às vezes o seu próprio equipamento de produção também já vai te dar essas informações. Então você programa seu equipamento, seu sistema ali, ele vai calcular para você e você vai visualizar se o mês de janeiro está 74,28, se o mês de fevereiro estou igual ou pior, se o mês de março estou pior ou igual, e assim por diante. Você pode fazer gráfico comparando um mês a outro, você pode fazer desde janeiro, comparar com anos anteriores, com meses anteriores. Então isso é muito bom, muito prático. Já fiz muito isso dentro do chão de fábrica ali também, acho que é muito legal. E você consegue fazer boas melhorias ali e melhorar cada vez mais a nossa produtividade também. Gente, bom, não é nem 21 horas, eu achei que já fosse 21 e tanto, tá? 20h45 tá bom. Deixa eu voltar para a sala nossa lá. Pessoal, mais alguma dúvida, questionamentos? Vamos lá. Estamos aqui para isso, para tirar dúvida de todo mundo, hein? Foi meio cansativo, não foi, gente? Cálculo, conceitos, né? Mas está terminando, só tem mais a unidade 6 agora também. Outra coisa, pessoal, a unidade 5 nós temos para trabalhar ainda semana que vem. E como esse conteúdo praticamente total ele está aqui, já foi trabalhado hoje, então a semana que vem vocês têm todo o tempo para tirar dúvida, questionar, e eu ainda coloquei para vocês postarem este conteúdo da atividade prática na outra sexta-feira, que será no dia, vamos lá, semana que vem, hoje é dia 29, semana que vem dia 5, e acho que eu coloquei para postar no dia 12, que é quando nós iniciaremos a unidade 6, percebeu? Então tem um tempo tranquilo ainda de 2 semanas, mas a semana que vem, na sexta-feira, dia 5, vocês poderão tirar toda e qualquer dúvida também. Outra coisa também que eu já falei para vocês desde o primeiro dia de aula, vocês podem trocar figurinhas, gente, a gente aprende muito com os colegas também. Então confie nos colegas. Quanto que deu o seu, quanto que deu, né? Porque são muitos números aí, vocês perceberam, né? Ok? Então a gente aprende assim também. E aqui a gente está para aprender, não tá, né? Avaliação é avaliação, mas aqui é aprendizagem, a gente pode trocar figurinha também. Tudo bem? Beleza, professor. Beleza? Gente, como foi cansativo, se vocês disserem que não tem mais nenhuma dúvida, eu vou parar a gravação, que aí eu já vou adiantando o processo para postar para vocês lá,
mas eu fico disponível até às 10 horas, que é obrigação minha e a obrigação de todos os professores, e assim eu fico também. Mas a gravação eu já vou adiantando também, tá? Até para não ficar também, vocês lembram que alguns dias eu deixei gravando aqui, postei também o final que não tinha nada? Acho que isso é ruim também, depois você fica procurando o que você tem interesse, fica lá 20, 15 minutos, meia hora lá de uma gravação que não tem nada lá, né? Tudo bem? Tranquilo, professor. Obrigada, boa Tá. noite. Obrigado vocês. Se alguém não tiver e quiser também sair, fique à vontade, mas eu estarei disponível para tirar toda e qualquer dúvida de vocês até às 22 horas. Mas eu encerro a gravação e agradeço a presença de cada um de vocês nessa sexta-feira maravilhosa aí, véspera de um feriado longo aí, né? Sábado, domingo, segunda e terça. Já não tem alguém que já está na praia não conectado aqui? Não? Olha, professor, bem que eu queria, mas eu vou trabalhar no feriado, então. Ah, então não deu para ir na praia, Henrique? Tá Não, bom. infelizmente. Porque aula remota é assim, né, Henrique? Você pode estar em qualquer lugar assistindo, pronto. Se fosse eu já tinha viajado faz tempo. Então, Tava longeão. é. Leva o notebook, o celular, pronto, você participa da aula em qualquer lugar do mundo, né, com a internet. Que maravilha, percebeu? Então tá bom, gente. Então eu vou parar a gravação aqui, deixa eu encerrar aqui. Muito obrigado pela presença de vocês, pelo apoio, pela ajuda aí